Bom dia, mulheres! Prazer, eu sou a Valéria, psicóloga da equipe de mulheres. E agora a gente vai fazer o nosso bate-papo entre amigas de um tema muito importante e um tema para conscientizar vocês, que é sobre o autismo. Um transtorno aí que ele vem crescendo a cada dia, né? No Brasil, tem quase cerca de 6 milhões de pessoas diagnosticadas com esse transtorno. E o que é o autismo? O autismo ele não é uma doença, ele é uma condição e é chamado de espectro autista por conta das variáveis diversidades que existem dentro do espectro autista e por conta dos níveis que cada pessoa apresenta. E com isso, eu quero chamar a Carol, a mãe do bem, que vai contar um pouquinho como que é. Ela vai contar um pouquinho para vocês como que é a vivência. Vamos sentar aqui um pouquinho. Como que é a vivência dela, os desafios que ela encontra. Porque nada mais importante do que falar com uma mãe que tem uma criança autista e que passa por isso para passar para vocês, até para a mãe também que está, né, passando por essa questão de encontrar um diagnóstico e entender também alguns comportamentos dos filhos. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Gente, para mim hoje é fácil falar do Benjamin, sobre o autismo, mas o meu grande desafio foi descobrir o autismo. Eu descobri em 2018, ele tinha em média quase 2 aninhos, e naquela época, eu falo naquela época, faz muito tempo, não faz, mas não era falado como hoje é falado. Então eu fui no Google pesquisar antes, né? E aí eu vi uma coisa assim, tipo absurda, que era o autismo, e entrei em contato, fui num médico, o médico avaliou, e a primeira avaliação dele foi assustadora, porque ele falou assim, mãe, ele é birrento mesmo, ele precisa de uma creche, ele é o primeiro filho? Eu falei, é. Aí ele falou, então é isso, é uma creche e é só. Então eu fiquei assim, gente, só isso? O autismo é só isso? E aí ele falou, mãe, ele não é autista. Aí eu amei, né? Tudo bem. E eu não desisti ali. Eu vi que era um processo que eu precisava enfrentar, mas primeiro veio a aceitação antes, né? Que a aceitação não é fácil. Hoje é fácil falar, mas a aceitação dos pais não é fácil. Às vezes a gente quer a aceitação da sociedade. A sociedade não precisa, é em vão, gente. A gente querer que eles aceitem os nossos filhos. A gente tem que aceitar primeiro para eles evoluírem. Já começa por aí. Então eu fui atrás de uma outra médica e ela avaliou ele 1h30 em consulta e deu o diagnóstico. O Benjamin é autista, nível 2, moderado, porque na época ele não falava, então ele não andava, ele não tinha contato, ele só enfileirava os brinquedos. E aí eu falava, gente, alguma coisa tem, né? Porque como pode? E ele só chorava muito, então ele chorava, tinha os lugares específicos que ele queria sentar. Então, sempre do lado esquerdo, se a gente ia para o lado direito, ele chorava. Aí, no começo, eu achava que era espiritual. Gente, deve ser espiritual, deve estar vendo alguma coisa. Mas não, ele tinha um diagnóstico. Foi difícil a aceitação? Foi difícil. Para mim, foi muito difícil. Mas eu falo hoje para vocês, é fácil. Apenas aceite. E o que foi mais difícil, além da minha aceitação, foi do meu esposo. O meu esposo doeu muito. Ele falou, não, ele não é autista? O que é isso? Que doença é essa? Eu falei, não é doença, ele é um transtorno. A gente precisa aceitar. Ele resistiu, mas com tudo a gente foi passando em psicólogos, tudo mais, né? Para a gente ter essa abertamente, entender mais. E foi aí que ele começou a aceitar. E o que eu acho mais engraçado ontem a gente falando sobre isso, que eu ia falar hoje na igreja, ele falou assim, hoje é fácil falar do Benjamin, chorando no telefone. Mas quando eu soube que ele era autista, eu fiquei pensando, como vai ser? Eu vou ter um diálogo com meu filho? Eu vou falar sobre futebol com ele? E hoje não é assim. O Ben, ele fala diferente. Ele fala assim, umas palavras aleatórias. Ontem, um amigo dele machucou o olho na escola. Aí ele falou assim, mãe, José. Eu falei, o que tem José? Olho. Tá bem. O que aconteceu? Olho, José. Aí eu tive que entender a história. Eu fiz a história para ele ver se era isso. Falei, o Benjamin bateu no José? Ele, não. Falei, o que aconteceu? José, olho. Falei, tudo bem. Quem bateu no José? Não sei. Aí eu falei, tá. Aí ele viu que eu não estava entendendo, ele fez um desenho. Fez José com a mão no olho e fez a professora. Aí eu falei, o que aconteceu aqui? Me explica essa cena. Aí ele falou, José, olho,
professora. Tá bom, filho. E agora? A professora ajudou. Eu falei, ela ajudou o José? Sim, ajudou. E você? Ajudei. Eu falei, que bom, filho. Então, assim, eu falo para vocês que hoje, ele nasceu para me mudar, me transformar. Eu era assim, não tinha paciência nenhuma, não tinha zero paciência. Por trabalhar com criança, eu falava, gente, eu não tenho paciência mais. Aí ele nasceu. E mudou totalmente isso, porque eu preciso ter paciência com ele. Eu preciso explicar 1, 2, 3, 4. Às vezes eu vou explicar 10 vezes, ele não vai entender. E amém. Uma hora ele vai entender. E eu falo que, para mim, o maior desafio foi aceitar, mas depois da aceitação foi mais fácil, porque teve o tratamento, eu fui atrás, eu tive que abrir mão de algumas coisas para ele evoluir. E é isso que mãe faz. Abre mão, que nem Jesus fez, né? Se entregou na cruz por nós. Então, foi isso que eu fiz. Abri mão, não trabalho hoje registrada, vivo por ele, para a evolução dele. Porque eu sei que ele evoluindo, eu tipo assim, não fico mais preocupada no futuro dele. E hoje ele está super desenvolto, inteligentíssimo, na sala. Ele é o primeiro a terminar a lição de casa. Ele é o único alfabetizado na escola. Ele ajuda os amigos. Então, assim, ele é meu orgulho hoje. Ele é minha inspiração para viver melhor. E eu olho para as outras crianças autistas e eu fico pensando, né? Vejo as mães e elas ficam, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Ele é agressivo, ele bate. Eu falo, você já aceitou ele? Se você não aceitar ele, não adianta. Porque a maior dificuldade é aceitar, eu sei. Mas se a gente aceitar, fica mais fácil o processo. O processo, eu falo que é 1% todo dia. Todo dia ele me ensina a ser melhor. Todo dia ele ensina alguém a ser melhor. Ele é uma pessoa cativante por onde ele passa, vocês sabem. Ele dá oi para todo mundo. Ele fala tudo bem, bom dia. As pessoas não respondem. Antes, eu ficava indignada. Gente, pô, falta de educação. Mas, assim, eu sei que ele é educado. Graças a Deus por isso. Ele é super educado, fala bom dia, boa tarde, boa noite. Então, ele transmite o amor de Jesus por onde ele passa. Tudo que ele faz, no mínimo os detalhes. Ele fala um oi, a pessoa às vezes está, tipo, fechada no ônibus, ele, oi, bom dia. A pessoa, oi, tudo bem, bom dia. Então, começa a conversar. E, então, eu vejo que ele realmente é o amor, ele é o cuidado, ele é o zelo, ele é a transformação e ele é realmente o renovo das nossas vidas. Porque sem ele, hoje, eu falo para vocês, eu seria ainda aquela sem paciência, entendeu? Obrigada, tchau. E hoje eu tenho essa empatia com as mães, né, atípicas, que precisa ter. A gente precisa ouvir elas. Às vezes em casa não tem esse suporte, então a gente está ali nas terapias. Eu estou sempre na terapia. Amei, é muito bom terapia. Até pra gente. E porque a gente conversa com os pais, a gente consegue entender eles, né? Às vezes eles falam, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Vamos mudar o remédio, pai, conversa com a sua médica e tudo mais. Então, é isso. Para mim, o desafio foi esse, mas, assim, ele está evoluindo muito e, para mim, hoje é fácil falar dele. E por que que... E por que que a gente trouxe esse assunto, né, para a igreja? A gente aqui se preocupa com essa inclusão, até mesmo pela essa questão do acolhimento das mães atípicas, da empatia. Então, quando a gente conhece sobre o transtorno, a gente entende quando a gente vê uma mãe, por exemplo, com uma criança ali, que está naquele mau comportamento, entre aspas, e não olhar com um olhar julgador. E entender, porque o autismo, ele não é uma doença, como eu falei, então ele não é que nem, por exemplo, a síndrome de Down, que a gente vai olhar e identificar, nossa, aquela criança tem alguma coisa. Então, por muitas vezes, em muitos outros lugares, a gente olhar para uma mãe que está passando ali com o filho se jogando no chão, e tenta entender que talvez não seja porque a mãe não soube educar, e sim porque ela está ali passando por uma coisa difícil que né, não é fácil, como a Carol trouxe, é muito difícil receber esse diagnóstico com o filho. Então, para a gente ter esse acolhimento, esse amor de olhar para as mães e ter essa inclusão, ter essa paixão de olhar com isso. Então, com essa mesma fala, eu queria que a Carol falasse um conselho para essas mães atípicas, para as mães que estão aí para buscar esse diagnóstico. Então, ela vai trazer um acolhimento aí para vocês, um conselho que ela diria. Reforçando, aceite ele primeiro. Se você vê que tem alguma característica nele ou nela, né, que não fala ainda, não anda, não olha para mim, Obrigada, gente. Brinquedos. É isso. São alguns sinais.
Pode ser autismo? Pode não ser? Não pode. Pode ser. Mas eu acho que a melhor coisa é vocês procurarem realmente um profissional que consiga diagnosticar o seu filho corretamente e não vai no primeiro. Por exemplo, o primeiro falou, não, é birra, mãe, e você aceitar. Não aceite. Porque alguma coisa tem. E para ele evoluir na vida, a gente não é para sempre, gente. A gente não é para sempre. Eles são o nosso futuro, são. Mas a gente precisa primeiro guiar. Passo a passo, 1% todo dia, procure ajuda, procure as mães atípicas, que elas estão assim, ouvintes para ouvir vocês, o que precisarem, eu estou aqui também. Depois, se quiser meu contato, a gente conversa, eu gosto de falar. E vai dar tudo certo, sempre dá certo, mas aceite. E não só a mãe, o pai, os familiares, porque sem acolhimento a criança não vai evoluir, independente de você ter hoje todos os recursos da vida. Eu tenho recursos de todos os tipos de terapia, tudo bem. Mas e a aceitação? E a aceitação? Nós, mãe, nós, pais, a gente precisa aceitar. Então, esse é o conselho. Aceite seu filho, independente do que vão falar, porque não importa o que vão falar. O importante é a evolução dele, e que ele vai evoluir na vida, e ele vai ser o orgulho de vocês sempre. Deus abençoe. E antes de terminar, uma coisa que é muito importante falar, sobre aquela frase que a gente costuma ouvir, é o tempo da criança. É muito relativa essa questão de tempo da criança, porque a gente também tem uma janela de desenvolvimento cerebral. Então, a gente não pode, por exemplo, a criança já chegou uma idade ali, você vê que ela não está se desenvolvendo, falando, tem dificuldade de andar. A gente tem que, sim, buscar ajuda profissional, porque existe o tempo da criança, mas, mais importante do que isso, existe ali a janela de tempo de desenvolvimento que a gente precisa ali seguir, estar atento para olhar para esses sinais que a Carol trouxe. Então, esses movimentos estereotipados. Uma questão muito importante quando a criança é bebezinha, que é mais difícil, esse contato visual, essa questão de não conseguir chegar próximo, não gostar de muito de contato, de estar no colo. É um dos sinais muito importantes para o bebê. Porque a Carol ela conseguiu um diagnóstico muito até cedo, né? 1 ano e 8 meses. E aí acontece de achar um resultado mais tardio por conta dessa questão de é o desenvolvimento da criança, é o tempo da criança. E só prestar atenção nessa janela de desenvolvimento. E agora, o mais importante é a gente orar por essas mães, porque a gente sabe que é uma questão muito difícil de lidar. Então, vamos pedir para que Deus venha abençoá-las e conduzir. Então, eu vou pedir para vocês levantarem as suas mãos, fecharem os seus olhos e vamos orar por elas. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo venha conduzir essa oração. Que o Senhor venha, Pai, abençoar essas mães, Senhor Jesus, colocar o Teu Espírito Santo sobre a vida delas, Pai. Trazer, Senhor Jesus, o acolhimento maior, que é o acolhimento que vem do alto, é o acolhimento que vem do Teu Espírito Santo, Pai. Abraça essas mães, Senhor Jesus. Venha de encontro com elas, com o sofrimento, Senhor Jesus, com aquele sofrimento que só o Senhor e elas sabem, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, essas mães também que estão na live, Senhor, que estão ouvindo, Senhor, essa oração, Pai, que o Seu Espírito Santo venha conduzir essas mães, dando sabedoria do alto, Pai, para elas aceitarem, Senhor Jesus, esse diagnóstico, para ajudar no desenvolvimento dos filhos dela. Abençoa também, Senhor Jesus, os filhos dela, Pai, em nome do Senhor Jesus, pois essa questão não tem cura, mas o nome do Senhor Jesus, o Senhor coloca as Tuas mãos e abençoa essas crianças, Pai, para que elas se desenvolvam, Senhor Jesus, para que não seja ali uma pedra no caminho, mas sim, Senhor Jesus, para elas conduzirem, Pai, de uma forma sábia, Senhor Jesus, de uma condução que vem do alto, Pai. É assim que eu te peço, Espírito Santo. Fica com elas, Pai, conduzindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, gente.